Olá, sou Gi Sauer e eu destinei esse espaço para entrevistar profissionais que vão falar de um assunto extremamente relevante: o autoconhecimento. Mas, de fato, o que é autoconhecer-se? Resumidamente, autoconhecer-se é você deixar o externo de lado e estender o teu olhar para dentro, ou seja, para o seu interior. Confesso para vocês que é uma tarefa muito difícil, mas se você conseguir, você vai acessar de forma genuína a tua essência. E lá você vai conseguir tocar nas tuas sombras, nos traumas de infância, na raiva, no medo, na insegurança. Muito interessante, né? Mas é isso que acontece. E qual é a consequência de tudo isso? Bom, aqui eu vou entrevistar uma profissional gabaritada, especialista em orientação psicanalítica, a psicóloga Mônica Stein Becker. Mônica, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos, bom dia, né? Vamos iniciar já falando desse assunto trauma, né? Trauma hoje está muito em voga. E vamos, então, defina para nós o que é trauma, Mônica. Bom, falando pelo viés da psicanálise, o trauma, ele se dá pelo excesso de estímulos, né? Muitas vezes o excesso de estímulos do externo, né? E se a gente for pensar, o trauma, ele se dá através de um evento, onde o aparelho psíquico, ele não dá conta, né? Ele não suporta, ele não tem espaço para poder pensar, para refletir sobre o que está acontecendo. E o trauma, geralmente, ele se dá de forma silenciosa, né? Pela ordem do silêncio. Ele machuca. Isso. Olha que interessante. Um exemplo, por exemplo, assim. Se a gente for pensar na questão da infância, né? Se a gente voltar lá para a questão da infância, vamos pensar assim num ambiente onde uma criança, ela começa a crescer. E esse ambiente, os pais, eles acabam brigando constantemente. E a criança começa a presenciar esses conflitos, né? E essas brigas, a criança, ela não consegue pensar sobre o que está acontecendo. Ela não entende, porque ela é uma criança, né? Ela tá ali, né? Ou seja, a criança ela é uma certa esponja que acaba absorvendo aquela situação e na concepção dela, ela não está tendo consciência daquilo, né? Ela não tem entendimento, porque é uma criança, né? Sim. E aquele pensamento dos adultos, quando pensam assim, é só uma criança, eles não entendem, né? É uma fala da grande maioria das pessoas, é só uma criança, e acabam discutindo na frente da criança. E às vezes a criança, ela não consegue, né, entender o que está acontecendo. Vamos pensar assim, isso pode acontecer, talvez, com frequência, mas num dado momento, aquilo pode causar um impacto, causar um trauma, uma ruptura. Um impacto que tenha uma certa profundidade, né? Isso. Bom, então, existe uma diferença entre trauma? Eles são iguais ou tem algo de diferenciação, vamos dizer assim? Existe, sempre, assim, vou falar sempre pelo viés da psicanálise, né? Existe o trauma patológico e o trauma normal. Sim. Como é que se dá o trauma normal, né? É aquele trauma, assim, que tá entrando na adolescência, que tu não sabe o que vai acontecer, toda aquela transformação no corpo, é algo desconhecido. A gente pode pensar também no primeiro dia de aula, uma apresentação, alguma coisa assim. Aquele frio na barriga, aquele medo, aquele suor excessivo. Isso, é um trauma normal, que todo mundo passa por isso, mas não é algo que te traz prejuízos, que te causa, que tem sintomas, né? Ou que te paralisa, que te causa algum prejuízo. Diferente do trauma patológico, que é aquele que ele te traz prejuízos, que te paralisa, te impede de fazer muitas coisas.
Nos dá um exemplo. O que seria esse trauma patológico? Se a gente for pensar no trauma patológico, a gente pode pensar na questão do abuso sexual. Porque geralmente o abuso sexual ele é silencioso, a pessoa ela não consegue falar. Né? Geralmente os abusos eles acontecem lá no período da infância, né? Até mesmo na adolescência, né? Na vida adulta. Mas na infância, o abuso, quando acontece, a criança não consegue colocar em palavras para o adulto o que aconteceu. E tem uma questão de um autor que eu gosto muito, que é o Schengel, que ele fala de um texto, Confusões de Língua, que ele fala sobre a questão assim, do quanto que o adulto ele vem pela linha da perversidade, da maldade, e a criança vem pela linha da ternura. E existe essa confusão na cabeça da criança, né? Então, assim, a criança não consegue entender o que aconteceu do abuso. Ali se caracteriza um trauma. Ela não consegue elaborar o que aconteceu. E isso, em algum momento da vida, vem se manifestar, ou seja, na adolescência, ou na vida adulta, ou até mesmo, né, ali no idoso, que é o adulto maduro agora, né? E outro exemplo, assim, de trauma patológico? De trauma patológico, a gente pode pensar... Nossa, tem vários, tem as questões aí de ambiente, né? Quando não é falado, trazido para uma psicoterapia, né? Isso se manifesta na vida adulta de forma, vamos supor, um adolescente que foi criado num ambiente agressivo. Isso pode se repetir na vida adulta, em que formato? Sendo agressivo nas suas relações, no seu trabalho. Isso vai repercutindo na vida, né? Infelizmente, né? E de que forma as pessoas, elas podem lidar com esse trauma? De que forma as pessoas podem lidar? É importante as pessoas reconhecerem, poderem identificar esse trauma. Né? Porque, às vezes, ele está no inconsciente, aconteceu num determinado ponto ali da vida, que ele não entende que aquilo causou um trauma, uma ruptura. Então, ele acaba se manifestando em algum momento. Tu te refere a machucou, né? Causou um certo impacto lá na infância e acabou aparecendo na vida adulta. Vamos pensar assim, um trauma na questão assim da traumatologia, né? Quando tu te machuca, quebrou um braço, machucou assim, tu vai ao médico para poder tratar isto. É algo visível, tu vai ao médico, tu trata, tu busca um profissional da saúde para fazer esse tratamento. Vê determinado medicamento, vai sanar aquela dor, vamos dizer assim, né? Que é a dor física. Porque o trauma, ele vem pela ordem, pelo viés da dor silenciosa. Que muitas vezes está no inconsciente, que a pessoa ela não consegue se dar conta, não consegue acessar, porque está reprimido, está guardadinho, está lacrado. Daí tu vem para a psicoterapia, né, para poder falar sobre essas coisas. Aí às vezes tu vem para a psicoterapia, tu nem se dá conta que é um trauma. Tu só vai se dar conta a partir do momento que tu começa a falar e tu começa a lembrar, ó, tá deslocando, né? Do inconsciente vindo para a pré-consciência, para a consciência, né? E de que forma a gente pode elaborar isso, pode cuidar desse trauma? É falando. Porque não existe... a gente não consegue curar um trauma sem falar. Ou seja, não dá para colocar debaixo do tapete. Não. A cura se dá através da fala. Né? Um autor que eu gosto bastante também, que eu tô sempre rebuscando, é o Freud, que ele fala dessa questão do recordar, repetir e elaborar. Tu vai lá atrás na tua infância ou na adolescência, que aconteceu, vai lá atrás, tu recorda, tu lembra, tu vai acessando esse evento, esse fato que aconteceu, né? E vai se dando conta, trazendo para a consciência. Tudo de forma homeopática. Né? Aos poucos, de forma gradual, né? Porque muitas vezes o paciente ele também não tem condições, né, da gente
trazer tudo à tona, porque às vezes ele não vai suportar. Sim. Né? Porque falar de trauma é dolorido. Sim. Dói, machuca. Né? Sim. Vamos falar então do início. Fala um pouco para nós qual a importância, né, do ambiente, a questão emocional da mãe, do pai nesse momento e também essas questões de traumas que podem acontecer, né, nesse decorrer. Ótima a tua pergunta. E trago de novo, né, um autor que eu gosto bastante, que ele tem até um livro escrito Tudo Começa em Casa. Olha que do interessante. Winnicott, né? Uau. Que ele fala, assim, do quanto que é importante esse ambiente para a criança, né? Onde que seja um ambiente protegido, que tem esses cuidados. Ele traz que a mãe, ela está ali para proteger, para ensinar o amor, o afeto, a sensibilidade. E o pai, ele entra para ensinar questões dos valores, a questão da moralidade, das regras. E é importante a unificação, né, dessa relação, dessa dinâmica dentro desse casal, para que a gente consiga ter um desenvolvimento saudável dessa criança. Porque se a gente for pensar, eu sempre gosto de trazer para os pacientes, assim, exemplos, porque é a mesma coisa quando tu for Então, pensar numa árvore quando tu cria, tu planta. Tu tem 2 árvores. Uma tu aduba, tu cuida, né? Ela vai nascer forte, vai dar frutos bonitos, bons. E a outra que tu não aduba, que tu não cuida, ela nasce mais minguadinha, mais fraquinha. Então, essa é a diferença quando tu tá dentro de um ambiente onde que é favorável para essa criança, onde tu consegue proporcionar o afeto, o amor, a criança, ela nasce num ambiente saudável. Eu não falo só da questão dos pais, mas dos cuidadores, dos avós, né? E também, se a gente for pensar, acho que a gente pode falar um pouquinho mais para frente ali, mas tem como hoje em dia está corrido as coisas para os pais, né? É dar conta do trabalho, é os pais que querem jogar seu videogame, querem ir pro futebol, é a mãe que tem que dar conta do trabalho, dar conta da casa e quer ficar nas redes sociais também. E como fica essa criança pequenininha, né? No meio de tudo isso, né? Sim. E às vezes é importante a gente lembrar, né, Gi, que a criança é uma criança. E a gente precisa, né, os pais, os cuidadores, precisam lembrar que ali é uma criança e que você precisa pelo menos uns minutinhos do teu dia olhar para essa criança, cuidar dela, de que forma tu vem cuidando dela, o que tu vem oferecendo, que ambiente tu vem oferecendo para o teu filho. Senão tu acaba repetindo um padrão de comportamento, de funcionamento lá que talvez tenha sido teus pais. Né? Olha, que é muito sério isso, né? Até porque a gente vê hoje, infelizmente, né, nos restaurantes, em ambientes públicos, os pais destinando os tablets, os celulares, né, por exemplo, para que pudessem, né, enfim, almoçarem tranquilos, vamos dizer assim. Mas, queira ou não queira, o filho tem que fazer parte daquele momento. Tu não pode, digamos que, mascarar uma situação por simplesmente, deixar tudo tranquilo. Ele tem que sentir isso, ele tem que saber que é um ambiente público, ele tem que, né, estar presente, porque o que a gente percebe, o uso da tecnologia de forma negativa, porque daí a criança vive naquele mundo e ela esquece o que está ao seu redor, né? Se a gente for pensar, o tablet, o celular, ele entra como uma medicalização, né? Uma chupeta, né? Antigamente, as crianças começavam a chorar, os pais davam uma chupeta para a criança, Exato, né? Hoje está dando celular, né? E é importante os pais poderem proporcionar para a criança poder brincar. Porque quando tu brinca com as crianças, tu está estimulando a criatividade. E querendo ou não, essa criatividade no brincar vai fazer muita diferença na vida adulta, na adolescência, porque vai se tornando uma criança com curiosidade.
A criatividade fica presente, né? Fica. Através da brincadeira, Sim. tu estimula a criança a utilizar, a usar, a acessar a sua criatividade, a sua imaginação. E é importante a gente ter imaginação, ter a criatividade. Esse é o ambiente saudável, esse é um dos ambientes saudáveis, né? Exato. E Mônica, e quando não se olha para esse trauma, né? A pessoa tem consciência de determinadas ações, mas ela não olha. Qual a consequência disso? Muitas vezes, né, pode estar relacionado com algum trauma, Tá. ou ele pode estar na consciência ou no inconsciente. Sim. Tá? Porque se a gente for pensar, as pessoas às vezes ficam reproduzindo um padrão de comportamento, um funcionamento, né? Sim. E não se dão conta do porquê que são assim, do porquê que agem desta forma, né? Posso trazer um exemplo. Um casal começa a se conhecer, se relacionar e começam a discutir, começam a brigar, mas ela não entende por que ela é assim. Agressiva, fica brigando, e muitas vezes vem na questão da submissão desse marido, né? Até mesmo não consegue nem olhar para a filha. Sim. Se a gente for, né, olhar o histórico, talvez ela tenha sido criada num ambiente onde faltou algumas questões aí, afeto, amor, né? O estímulo. Daí eu volto para a questão lá da criatividade, lá da brincadeira. Lá do início, né? Lá do início, né? Onde que o Winnicott fala dessa questão, tudo começa em casa. É as paredes, é aquilo que tu oferece para o teu filho. É as paredes, né? Que parede é essa que vem? Que estrutura é esta? Sim. Porque quando tu vai construir uma casa, erguer um prédio, tu tem que ter uma base muito forte. Porque senão vem a ventania e pá, derruba essa casa, levanta o telhado, né? É a clássica história dos 3 porquinhos. Isso. É uma história super infantil, mas tem um significado extremamente importante. Imagina, se tu não tem estrutura bem sólida, qualquer situação desmorona. Por isso que as pessoas acabam fugindo, às vezes, da situação problema, né? Acabam agindo de forma fugaz e não encaram de frente, né, aquele problema que tem que ser enfrentado. E fogem, e colocam, né, escondem. Essas são as consequências, né? Talvez tenha faltado esse estímulo, essa criatividade. Mas daí vale a gente pensar também, né, que os pais estão sempre na correria, os cuidadores estão sempre na correria, dando conta de muito, tentando dar conta de muitas coisas. Exato. E às vezes vai sobrando pouco tempo para essa criança, né? Mas os pais também precisam lembrar que às vezes eles também precisam ser criança para poder brincar com essa criança. Quando tu vai falar com a tua criança, com o teu filho, tu precisa se abaixar, falar com ele, olhando para ele, na linguagem dele, para que ele possa te entender, né? E é de extrema importância, né? Talvez a gente vai falar um pouco mais, mas tu poder aproveitar essa oportunidade de poder orientar a criança, poder falar sobre algumas questões. A gente já começa desde pequenininho, desde criança, a gente vai ensinando. Ensina sobre drogas, sobre a questão da sexualidade, sobre questão de morte. A gente também tem que frustrar os nossos filhos. A gente precisa frustrar eles, porque a vida não é só de coisa boa, só de felicidade, só de alegria. Sabe que tu me fez lembrar uma situação que eu vi em uma entrevista, em que fala sobre o seu animalzinho, né? Ele acabou, enfim, acabou morrendo e os pais, com medo de criar um trauma para a criança, acabaram dizendo que ele fugiu, né? E qual que é essa concepção, né? Essa atitude dos pais frente a essa situação com o filho? Pois é, Gi, muitos pais tentam omitir, tentam não falar como uma forma de proteção. Exato. Mas a vida não vai proteger o adulto, os pais não vão estar sempre na vida desse adulto para proteger. Não. Tu precisa ensinar, tu precisa orientar e precisa confiar na tua educação. Orientando, conscientizando, né? Tentando clarear algumas coisas. Falar a verdade sempre, né? Sempre. Acho que desde pequeno, por isso que a verdade ela é tão profunda
que quando a gente fala sempre a verdade. Por quê? Porque é bem menos traumática do que você mentir e aquela velha história, né? A mentira sempre tem perna curta. Então, Sim. fala a verdade para que a criança tenha essa concepção desde o início, né, nos anos iniciais, para que lá na vida adulta ele seja uma pessoa totalmente transparente. Né? É muito feio esse termo de esconder, né? Ah, vou esconder. Não, tem que falar realmente a verdade, né? Mas mesmo que tenha causado um trauma, nesse exemplo que tu trouxe para a criança, os pais ou o cuidador têm a oportunidade de fazer uma reparação, de poder trabalhar, de como funciona, poder explicar. É importante. Talvez a criança não vá ter entendimento naquele momento, mas vai ficar guardadinho dentro dela para ela poder acessar em algum momento na vida quando ela precisar. E vai acontecer, né? Vai acontecer. E aproveitando, então, esse ensejo, em sessão, por exemplo, né, com o paciente, e tu percebes que o paciente acaba omitindo, né, algumas histórias e só fala a parte boa em sessão de terapia, né? Só fala a parte, né, boa e fala a parte ruim sempre do outro. Como que é identificado isso? E como que, né, qual o procedimento a ser feito quando acontece isso? A gente pode pensar que muitas vezes a omissão ela não é pelo viés, assim, ela não vem pela via do trauma. Ela não é uma regra da via do trauma, ali a gente falando sobre a questão do trauma, né? Sim. Muitas pessoas não conseguem trazer, né, o fato, o relato ali com pureza, assim, com verdade, porque talvez ele não está preparado naquele momento para falar a verdade. É dolorido. Dói, né? Dói mexer com aquilo que está machucando. Dificilmente alguém vem para uma terapia, vem em busca de tratamento porque está bem, né? As pessoas vêm para o tratamento quando está passando por uma situação que não está conseguindo dar conta e precisa da ajuda de uma outra pessoa para ajudar a pensar, a ampliar seu pensamento frente a essa situação. Então, as pessoas têm dificuldade de falar para a verdade. Aí tu imagina, né? Tu estar na frente de uma psicóloga. Tô fazendo tratamento, terapia. Sim. Eu quero mostrar sempre o meu lado bom. Não quero mostrar todas as minhas coisas ruins. Não é? O que ela vai pensar? Sim. É a questão do julgamento, não é? Eu quero manter uma boa imagem. Mas tu estando em tratamento, em terapia, tu vai falando, né? Vai podendo fazer uma reparação em cima disto, que é dolorido, que tu não consegue falar. Alguma Sim. coisa que tu fez, falou, que não é legal, né? Mas tu tem a oportunidade de poder falar. Sim, volta aquela questão devagar, com calma. E as pessoas também têm que ter essa certa consciência de não fugir da terapia, porque a terapia ela é essencial para a vida humana, né? Todo mundo deve fazer terapia. Bom, e as crianças, né, que tiveram traumas na infância, tá? Pode gerar algum impacto na vida adulta? Ou sofreram de algum mal? Explica para nós, Mônica, o que pode acontecer? Sim, se o trauma ele não for tratado, ele pode ter consequências na vida, né? Dessa criança, desse adolescente, desse adulto, desse adulto maduro, que é o idoso, né? Sim. Porque o trauma, ele vai afetando, comprometendo, né, no desenvolvimento, no decorrer da vida da pessoa. Vamos pensar numa situação de uma criança que foi muito agredida, né? Que viveu ali para cuidar dos irmãos, porque antigamente, se a gente for pensar, as famílias elas eram maiores e o irmão mais velho ia cuidando dos mais novos, né? Então, os pais colocavam essa criança no compromisso de ter que cuidar dos seus irmãos. Olha aí, não podendo ser criança, né? Tendo que cuidar desses irmãos. Então, ela vai ficando numa responsabilidade que não é dela naquele momento. Mesmo porque ela é criança e ela não sabe cuidar dos irmãos. Mas ela vai fazendo, né, conforme ela vai podendo. E essa criança, que muitas vezes é xingada por esses pais,
Tu não deu conta do teu irmão, tu deixou ele cair, tu não é boa, tu é burra, né? Aqueles comentários, assim, que geralmente o cuidador, os pais faziam e fazem. Tu é um cabeçudo, tu é um burro, tu não entende. A criança, ela vai crescendo com essa informação dentro dela, porque isso vem de uma pessoa que é a autoridade, que é o pai e a mãe, que são autoridades, são figuras máximas, né, de autoridade. Sim. Ela vai crescendo com essas informações, não é com essas informações, com essas informações, não é, carregado, que deveria ser de afeto, mas não é de afeto, né? É negativo aí, né? Exato. Explica melhor para nós o que é essa questão da memória e o inconsciente. Em que período isso acontece? E então, essa vivência, essa infância que essa criança teve, aonde que teve que ser submissa por esse pai, né? Não tinha voz, não podia dizer, não, eu não quero, eu quero brincar. Então, vai ficando reprimido isso na infância, vai ficando isso pelo viés da psicanálise, né? Vai ficando isso guardadinho dentro lá do inconsciente dela e que vai se manifestando de forma inconsciente na vida adulta, muitas vezes, né? E ela vai se tornando um adulto onde tem dificuldade. O trauma que se instalou lá na infância, repercutindo na adolescência, na vida adulta, ou até mesmo no adulto maduro, que é o idoso, né? Vai repercutindo. Onde a pessoa muitas vezes não consegue se colocar frente a algumas situações, até daí fica num lugar assim que não consegue nem ter autoridade para poder falar, para pensar. Não tem posicionamento. Discorda, fica num lugar de submissão, de omissão, de submissão, né? Muitas vezes para o chefe, muitas vezes para o marido, ou às vezes, né, isso pode acontecer tanto com o homem quanto com a mulher, né? Sim. Fica num lugar de submissão, não conseguindo ter autoridade, vai ficando ali num complexo de inferioridade. Por quê? Pelas questões lá atrás da infância repercutindo, causando um impacto na vida adulta ainda hoje. De forma muitas vezes inconsciente, às vezes a pessoa se dá conta, está na consciência, se dá conta que está repetindo, mas não sabe como, por quê, não consegue se dar conta. E muitas vezes não consegue parar, porque é difícil. Por quê? Está muito interiorizado aquela fala do pai, da mãe, do cuidador. Tu é burro, tu tem que, sabe? Aquela varinha que ficava pendurada, guardada. Se tu não fizer as coisas certas, tu vai apanhar. Então, o quanto que esta infância vem causando um impacto na vida do adulto, do adolescente, né? Nossa, que interessante, né? Não saber se posicionar. O receio até nas próprias amizades, né? Tu acaba não dando teu ponto de vista, tu acaba se reprimindo. Tudo isso tem muito a ver com a questão da infância. Sim, se sente com um complexo de inferioridade, com a estima baixa, muitas vezes julgando a sua própria capacidade, colocando em xeque as suas limitações, suas capacidades. Eu não vou dar conta, eu não sou boa, eu não sou tudo isto. E quando o trauma não é tratado, ele gera patologias, que a gente vai falar um pouquinho mais ali à frente. Isso que eu quero te perguntar. Então, não tratando o trauma, o que pode desencadear no futuro? O que pode desencadear já desde o começo o trauma, né? Sim, sim. O trauma ele já vai desencadeando desde o começo, né? É a questão o medo, o trauma, ele vai te paralisando frente a uma situação. Porque o trauma o que é, né? É um excesso de estímulos, de coisas que aconteceram, de um evento, né? Que acaba impactando, né? Trazendo prejuízos. Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue, né, se dar conta das coisas que estão acontecendo. O medo fica paralisado, vai gerando uma ansiedade, uma inquietude, uma palpitação, pode desencadear tanto ansiedade quanto depressão. A gente pode pensar na questão assim, voltando um pouquinho também na infância, porque querendo ou não a gente sempre volta para a infância, né?
um adulto frente a essa situação que aconteceu agora, recente, na enchente, na pandemia, né? Sim. A gente teve pessoas que ficaram, né, que deram conta desses 2 eventos, não surtaram, não tiveram crises. Outras pessoas eram boas, tidas como sadias, né? Não apresentavam nenhum sintoma. Sim. E começaram a ter ansiedade, ter depressão e hoje estão medicadas, né? Porque são pessoas que ficaram muito tempo na frente de uma televisão, assistindo aquele conteúdo nas redes sociais, e é morte, e é número subindo, e é o hospital lotado. Olha, quanto de informação a pessoa vai recebendo e ela não consegue dar conta dentro, né, do aparelho psíquico, não consegue dar conta para pensar, para refletir, ou até mesmo para desligar. E isso vai causando um prejuízo, vai causando medo, né? Medo de morrer. Será que vai acontecer comigo também? Então, o quanto que falta de tá, isso aí. Tem-se aí, né, Mônica, alguns exemplos, né, de traumas. Eu não sei, me corrija se eu não estiver certa. Questões de pânico, as crises de pânico, elas se dão através desses eventos? Não necessariamente, né? Não necessariamente do trauma. Né? A gente pode pensar na questão aí de herança, hereditário, como a gente pode pensar de ambiente. O Winnicott, que é um autor que eu gosto muito, né? Ele traz essa questão assim, o quanto que o ambiente favorece para o desencadeamento de alguns sintomas, de algumas patologias. Né? Se é um ambiente positivo, a criança, o adolescente, o adulto, ele se cria forte, fortalecido e vai dando conta dos eventos. Sim. Ah, mas pode ter uma predisposição para uma patologia? Sim. Pode. Né? Pode desencadear? Sim. Mas pode ficar, como a gente fala, pode ficar camuflada, obscura, adormecida. vamos dizer assim, né? Adormecida. Fica adormecido. E acontece uma situação, vamos supor, da enchente, e é um evento que eu não consigo dar conta, e aquilo que estava guardado aflora, se manifesta. Perfeito. Se uma pessoa sofreu determinado trauma, tá? Um trauma, assim, vamos dizer, mais grave, né? E é apagado, é esquecido de sua memória. Como que isso é tratado em terapia, Mônica? Vem para terapia, começa a falar sobre esse assunto, o que te incomoda, e vai falando, e tu vai se dando conta de situações que tu não lembra mais. Sim. E vai linkando, vai associando com o teu jeito de ser no teu dia a dia. Vai se dando conta que isso é recorrente lá de uma situação, lá na tua infância, na tua adolescência. E começa a falar sobre esse assunto. E quando tu fala, quando tu começa a recordar, tu começa a falar, começa a te escutar. E é a partir desse momento que tu começa a fazer uma reparação, começa a ressignificar, desconstrói para construir de novo, né? Passa a fazer sentido. Ah, mas pode ser desse jeito. Vai aparecendo outros formatos para tu poder viver a vida sem que te causa tanto prejuízo. Olha, que interessante. E Mônica, assim, tu percebe que ainda há uma certa resistência na atualidade para buscar terapia? Se a gente for pensar, há uns 20 anos atrás, a procura era menor que hoje. Sim. Né? E a pandemia, ela veio aí para mostrar para as pessoas que buscar tratamento, buscar terapia não é para os fracos, não é? E não é só lá para falar problema, é para falar sobre coisas boas também, ampliar o teu pensamento, não é? Hoje, a procura, ela vem sendo, não é, maior do que se a gente for pensar há 20 anos atrás, não é? Acho que aquela questão, assim, fazer terapia é para os fracos, é para os loucos, fazer uso de medicação e no psiquiatra é para louco. Não, eu faço terapia para não ficar louca. Eu tomo medicação para não ficar louca, né? Aquela cultura que as pessoas têm de loucura, de louco, né? Eu me trato para eu poder
ter uma vida melhor, saudável, com qualidade de vida. Exato, uma cultura totalmente distorcida, né? E a gente torce para que mude essa concepção, né? E que aumente mais o número de pessoas buscando por profissionais, por terapias, né? Que é muito importante. Mas tu sabe que eu vejo, Gi, uma procura hoje maior, não é? E os homens também estão buscando Que terapia, isso é muito bom. É uma procura maior das mulheres, mas os homens estão buscando terapia também, isso é muito bom, positivo. muito bom. E seria, assim, muito importante, de extrema importância, todos, assim, se pudessem ter acesso a uma psicoterapia. Algumas pessoas dizem assim, eu tô ruim, eu vou no shopping, compro uma roupa, eu saio para jantar, né? É diferente. É diferente quando que tu faz terapia, que tu tem uma constância nesse tratamento, que tu te permite olhar para ti, permite fazer reparações, né? Te tratar melhor, te acolher. Isso é muito bom. Até porque essas compras momentâneas, né? Vou comprar uma roupa, vou sair um pouco. Claro que é importante, mas são prazeres momentâneos, né? Sim. E como se fosse apenas tu não mexer naquilo que realmente tem que ser tratado. Por que isso? Eu tô triste, eu vou em determinado local. Mas por que isso? Né? Então, qual que é o sentido, qual digamos, o significado, por que tu chega a esse ponto, né? Isso é importante, isso em terapia é visto, né? De uma forma adequada. É o autoconhecimento. Fazer terapia é em busca do autoconhecimento. E quando tu consegue te autoconhecer, tu aprende a lidar com as tuas questões, com aquilo que te faz bem ou com aquilo que não te faz bem. E tu vai aprender que tu não precisa de muito para viver, no sentido, as pessoas quando fazem a busca vão comprar roupa, vão pro shopping, comer bem, isso e aquilo. Se tu está bem, tu não precisa tanto disso. Tu não precisa preencher um vazio, porque quando as pessoas elas entram nessa questão de compra, comida, é preencher algo que está faltando. Olha que interessante. O excesso sempre tem uma resposta e sempre tem um porquê, né? Quando tu acaba exagerando em alguma coisa. O quanto que é difícil também lidar com o vazio, né? O vazio, ele ecoa, faz eco. Então, nem todo mundo gosta de lidar com o vazio. Eu quero preencher com alguma coisa, né? Mas é momentâneo, é passageiro. Sim, porque a dor volta, né? Se tu não tratar, a dor vai voltar. Aquilo que te incomoda dói. Exato. Bom, Mônica, como a psicologia, ela pode ajudar nas experiências traumáticas? Ajudando a repetir, a recordar as coisas que aconteceram lá na infância, na adolescência, na vida adulta, em algum momento, né? Esse trauma aí, essa questão. Ajuda a ressignificar. Sim. Ou seja, tem que ser falado em terapia, mesmo que doa, né? Por isso que o momento de terapia ali tu pode chorar, tem um cuidado, né, com a tua dor. E é muito interessante, né? A gente sempre tem um compromisso, já percebeu que a gente sempre tem um compromisso com uma determinada pessoa. Eu tenho um compromisso com essa pessoa e o compromisso com a gente, né? Esse autocompromisso, esse autocuidado de cuidar, às vezes, das suas dores, de te acolher no momento certo. E isso a terapia é o melhor lugar, né? Para ser visto. A cura se dá através da fala, através da palavra. É falando que tu vai conseguindo elaborar, conseguindo fazer essa cura. Né? Às vezes, nem todo mundo, né, consegue se curar totalmente. Fica ali um resquício. Porque, às vezes, o ser humano precisa daquele pouquinho ainda, daquela dor, para poder viver. Ainda. Né? Isso não é para todos, não é regra, né? Mas algumas pessoas ainda precisam. Não conseguem se curar totalmente. Exato. Mônica, como podemos resgatar uma infância emocionalmente ferida? Pergunta muito boa essa, né? Como a gente pode resgatar uma infância ferida?
convidando a tua criança para vir fazer terapia, olhando para essa criança que está lá quietinha, né, que passou por situações e que foram momentos difíceis, né? Pode trazer, convidar ela para fazer terapia, traz ela. Olha que interessante. Voltar àquilo lá da infância, aquilo que está te incomodando, é extremamente importante. Nós tínhamos comentado que a questão da memória, me dá mais exemplos, assim, que a criança, ela tem registros. O que seria registros e qual mais ou menos o período que tem registros? Fica no inconsciente? Indo sempre pela vertente da psicanálise, que é a linha que eu sigo, a criança, em torno até de uns 4 anos, ela cria registros, ela não cria memórias. Né? Interessante. Fica só nos registros. E a partir dos 4 anos, ela começa a ter memórias. Ah, mas daí tu vai para terapia, até os 3 anos tu não lembra, até os 4 anos tu não lembra muita coisa, mas daí tu começa a conversar com as pessoas da tua família. E as pessoas começam a relatar como era a tua infância, como tu era quando criança, como foi o teu nascimento, como foi planejada essa gestação, parto normal. Esses registros tu não tem, são as pessoas que vão contar para ti. E é a partir disto que os registros. Sim. E as memórias a partir dos 4 anos. Por isso, a importância desse ambiente saudável, dessa estrutura, desta base, né, que seja saudável para essa criança ter memórias, né, que ela possa acessar e que sejam positivas, que não venham trazer prejuízos para a criança. Interessantíssimo, Mônica. Muito importante, né? E agora uma pergunta polêmica. A compulsão à repetição pode ser curada? Depende, né? A compulsão e a repetição. Sim. É difícil, em alguns momentos, né, a pessoa se dar conta que ela está repetindo de forma compulsiva alguma coisa. Sim. A compulsão à repetição, ela vem do Freud. Freud que trabalha essa questão da compulsão à repetição. Né? O que é essa compulsão à repetição? Tu começa a repetir coisas que te causam prejuízos ou não, né? Tu começa a reproduzir de forma inconsciente. Ah, o Freud, de novo, no seu inconsciente, sempre o inconsciente, sim, né? Sim. Sim, é um mecanismo de defesa do ser humano guardar no inconsciente aquilo que incomoda, que ele não consegue dar conta. Porque senão a gente teria só consciência. E nós não teríamos essas 3 instâncias, inconsciente, pré-consciência e a consciência, né? Então, fica guardado no inconsciente e tu fica repetindo de forma inconsciente essa compulsão à repetição. A gente precisa falar, acessar esse funcionamento que tu tem repetitivo. Vamos pensar na questão aí das mulheres que são submissas, não é? Submissa em casa, submissa com o marido, com as amigas, assim, com a família, né? Todo mundo vai abusando, né? Aí ela vai se permitindo ficar neste lugar e sendo abusada. É uma compulsão à repetição. Repete, né? Mesmo que sofra, acaba repetindo. Ela sofre, muitas vezes ela não consegue parar. Ela não consegue parar porque ela muitas vezes não quer frustrar o outro. E acaba sofrendo, acaba passando por situações, às vezes, delicadas, constrangedoras, para não machucar o outro, né? Sim. É aquela questão lá atrás na infância, né? O quanto que é importante os pais ensinarem a criança, né? Que a gente também precisa frustrar a criança. A gente tem que cuidar com a questão do excesso, a gente precisa frustrar. Porque senão se torna um adulto que não quer frustrar o outro porque não sabe lidar com a frustração. Exato.
E aproveitando essa questão da compulsão à repetição, e um assunto bastante delicado, Mônica. E as pessoas que acabam tendo traições nos relacionamentos, tá? Uhum. Tem a ver com compulsão à repetição, tem a ver com alguma situação, né, vivenciada. A gente pode pensar na questão do ambiente, que pode ser uma compulsão à repetição, uma repetição de padrão de comportamento ali, né? Exato. Eu vi os meus pais traírem, né? Eu vou repetir. Sim. Ou, né, eu posso fazer diferente. Em que sentido eu posso fazer diferente? Posso encontrar alguém no meu caminho, seja um tio, um padrinho, um professor, que ele explica que tu não pode trair o papai, que tu não pode trair a mamãe, ou, né, que tu não pode trair o teu marido, tu não pode trair a tua mulher, tua esposa. Né? Existe alguém que faz uma reparação, né, que ensina de forma diferente para essa criança. Né? Tu não precisa ser igual ao teu pai, que tu pode fazer diferente. Às vezes o filho ele não consegue fazer diferente, porque ele vai reproduzindo, a gente volta para a questão da compulsão, a repetição. Ele repete aquele padrão de comportamento do pai e da mãe. Mesmo negando aquilo no teu consciente, vamos dizer assim, tu nega que não vou fazer e acaba fazendo. Quando ele começa a falar que ele não vai fazer, que ele não quer fazer, ali ele já está dizendo para ele mesmo, eu não posso fazer. Mas às vezes ele não consegue não fazer, é mais forte que ele. E acaba fazendo. A não ser que ele teve alguém que ensinou ele lá atrás, né? A questão dos valores, da moralidade. Alguém que faz esse trabalho com essa criança, ele não vai repetir na vida adulta, na adolescência. Ele vai fazer diferente. Eu quero ter um cenário, né? Eu quero ter uma família diferente. Ou seja... Não quero repetir a família dos meus pais. Exato. Que foi de briga, de traição, que se separaram. Eu não quero, eu quero fazer diferente. Por quê? Porque alguém lá na infância, em algum momento da vida dele, ensinou, falou, ou ele presenciou isso em algum ambiente e ele quer fazer diferente. Olha que interessante, né? Como é importante construir de forma sólida as estruturas, como a gente tinha falado anteriormente, para que tu tenhas decisões na vida adulta de forma consciente, porque essas atitudes, elas podem ser modificadas se você tiver consciência, né? É muito, muito interessante. E é um assunto bastante polêmico, vamos dizer assim, né? Falar sobre o tema traição, né? Mônica, a gente recebe, né, no escritório, aproveitando, sobre a questão de abandono em separações, né? Tanto da mãe quanto do pai. E qual o impacto da criança, né? Qual o impacto na vida da criança sobre essa situação? Muitos pais utilizam a criança, né? É lamentável as traições, né? Muitos pais, às vezes, fazem alienação parental, às vezes de forma inconsciente, não estão se dando conta, né? Alguns fazem de forma consciente, não podem fazer, né? Porque vai causando prejuízos na vida da criança. Porque a criança ela não consegue entender o que é uma separação. O pai sai de casa, onde que ele está, que horas ele vem, por que ele não voltou para casa. Ou a mãe saiu de casa, por que ela não voltou ainda, aonde que ela está, ele não me ama mais, eu sou o responsável, fui eu que causei isso. Porque a criança, ela cria ela tem uma imaginação na cabecinha dela, né? E ela começa a pensar. E quando o adulto não chega assim, conversa, explica o que é a separação, né? Essa é uma forma de amenizar o sofrimento para a criança, porque a criança também sofre numa separação. Não é só os pais, não é só a mãe, só o pai. A criança também sofre junto. Isso é fato. Então, os pais, eles são responsáveis por essa criança. Eles são os guardiões dessa criança. Até a criança começar a crescer, conseguir ter acesso
as suas faculdades mentais para poder decidir o que é bom, o que não é. Mas os pais são responsáveis por essa criança, precisam proteger. Olha como é importante externar mais o amor, né? Uma situação delicada em que há a ruptura do casal, daí sim que os dois precisam se unir em prol do filho, né? Mas infelizmente a gente percebe que tem esses conflitos, essas certas imaturidades, né? Isso a gente tem que prestar atenção às imaturidades nas rupturas de relacionamentos, né? Às vezes para atingir o outro, na verdade está atingindo e está machucando o próprio filho, né? Se a gente for pensar, se a gente for olhar a relação dos pais e a relação e fazer uma comparação em relação à relação assim dos animais, olha a forma como os animais se tratam, de forma muito amorosa, não existe maldade na brincadeira deles. Sim. Quando eles estão né, se relacionando, exceto quando eles brigam, né? Mas sim. É do instinto dos animais aquilo, né? A brigar. E então, por que o ser humano ele não consegue ser mais leve, mais tranquilo, não ser assim tão reativo, brigar, ser rancoroso? Sempre tá armado, né? Não ter aquela leveza de uma conversa, de um diálogo. Isso é muito importante, né? Se a gente for pensar, é um mecanismo de defesa do ser humano. É a forma que ele encontra de de viver, né? É atacando o outro e guardando rancor, muitas vezes, né? E o rancor serve para quê mesmo? Para te trazer prejuízos, né? Doenças e... Uma série de outras situações, né, que acabam sendo revisitadas, né, no dia a dia. É aquela velha história da questão do copo, né? Tu acaba tendo raiva, acaba tendo rancor, tu tá tomando aquele copo para si mesmo, né? Mas isso, e na verdade, às vezes a gente precisa lembrar de esvaziar esse copo, né? Às vezes está transbordando. Exato. E a gente esquece de esvaziar. Mônica, muito obrigada por esse bate-papo, por discorrer de um assunto tão importante, tão relevante nos dias atuais. Queria aproveitar e te desejar ainda muito mais sucesso. Admiro muito teu trabalho. Obrigada de coração. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, conversando um pouquinho, falando sobre esse assunto, um pouquinho, né, trazendo um pouquinho de conhecimento e deixando o convite para você que está assistindo esse bate-papo, né, que se fez sentido para ti aquilo que nós falamos aqui, ou se tu conhece alguém, né, te convido a olhar para essa tua criança interior, né, e até mesmo tirar um tempinho para ser criança em alguns momentos. A gente precisa.